Boa noite, pessoal. Vamos hoje meditar no livro de Jó, estamos no capítulo 17 e vamos buscar nesse momento a orientação do Espírito Santo para a gente fazer essa meditação. Lembrando que esse capítulo é ainda continuidade da fala de Jó, que começou lá no capítulo 16, ele vai concluir agora no capítulo 17. Então vamos orar. Senhor, nosso amado Pai, mais uma vez estamos aqui reunidas em teu santo nome, te agradecemos por mais uma oportunidade, por mais uma noite, meditando na tua palavra. Que o Senhor venha fazer a tua obra dentro de nós, ó Deus, e que o Senhor venha liderar os nossos pensamentos, que o Senhor venha liderar nossos sentimentos, nossas decisões. Seja, meu Pai, de fato, nosso governante em todo e qualquer momento da nossa vida. Nosso livre-arbítrio, ó Deus, nós entregamos ao Senhor, para que o Senhor venha fazer com as nossas vidas aquilo que lhe aprouver. Temos total intenção e desejo de te satisfazer e de te agradar, mostrando assim a nossa gratidão pela nossa salvação, por tudo que o Senhor já fez pelas nossas vidas. E te agradecemos, Deus. Te agradecemos pela palavra que o Senhor vai nos dar hoje, te agradecemos por essa porção sagrada que o Senhor vai nos acrescentar. E que nada, meu Pai, do que vai ser dito aqui seja perdido. E ainda que a gente não venha contemplar toda a profundidade desse texto numa só noite, que a gente saia daqui edificadas. Esse é o nosso desejo. E se ao final dessa noite não alcançarmos esse objetivo, então tudo isso aqui estaria sendo em vão. Então, Espírito Santo, nos dê a tua direção, fala com a gente, nos molda, nos edifica, nos exorta, nos disciplina, mas faça a tua obra. É o que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos, na certeza que o Senhor está nos ouvindo e nos conduzindo. Amém. E graças a Deus. Amém, pessoal. Então é isso aí, vamos lá, Jó, capítulo 17. E a gente vai ter assim: o meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e eu só tenho perante mim a sepultura. Lembra que no finalzinho do capítulo 16, ele termina falando mais ou menos a mesma coisa, falando sobre a morte, a brevidade da sua vida e a proximidade da sua morte? Acho que vale a pena a gente reler esse versículo 16, 22, porque dentro de poucos anos eu seguirei o caminho de onde não tornarei. Então, perceba que esses dois capítulos, talvez eles não devessem ter sido separados, porque eles são continuidade de um diálogo, tá bom? Onde o próprio Jó está tendo para com seus amigos e especialmente para com Deus, tá? E aí vamos lá, o meu espírito vai se consumindo, isso aponta para o seu fôlego de vida, que vai sendo minado, vai se esvaindo, é assim ele fala, né? Os meus dias vão se apagando, como se aquilo estivesse sendo suprimido, como se a vida estivesse escapando da, de Jó. E ele tem consciência que ele não pode controlar isso, ele não tem essa capacidade de dominar a longevidade da sua vida. Ele se sente completamente incapaz. A certeza que ele tem é que, diante do quadro de debilidade dele, de enfermidade, a certeza que ele tem é que ele vai morrer, né? Então, assim ele deixa claro e ele segue conversando com Deus. Meu espírito vai se consumindo, os meus dias vão se apagando, e eu só tenho perante mim a sepultura, o entendimento de que ele vai realmente morrer. Estou, de fato, cercado de zombadores. É como se fosse uma indireta, bem direta.
Ele está se referindo aos seus amigos. Cercado de zombadores. E os meus olhos são obrigados a lhes contemplar a provocação. Então, lembra que Jó, ele está em algum lugar, que não é a casa dele, e seus amigos estão lá o cercando. São 3 amigos. E os amigos, a todo instante, o acusam de coisas cada vez mais terríveis. E ele entende que essas pessoas estão zombando dele, zombando da sua fé, zombando do seu caráter, zombando da sua perseverança, zombando da sua justiça, da sua honestidade. Quando eles falam a respeito de Jó com desdém e acrescentando a ele injustiças, injúrias, então Jó entende que ele está sendo zombado, certo? Então, estou de fato cercado de zombadores. E os meus olhos são obrigados a lhes contemplar a provocação. Jó é obrigado a ver esses homens lá o tempo todo julgando ele e condenando, certo? Dai, pois, um penhor. Em outras versões está escrito garantia. Ser o meu fiador para contigo mesmo. E aqui fica implícito com o que ele está falando. Ele está falando com Deus. Se não houvesse essa quebra do diálogo entre o 16 e o 17, a gente ia perceber que a estrutura ainda é a mesma e ele continua falando com Deus. Ele está falando com Deus desde o 16. E aqui ele continua falando com Deus. Então, quando ele chega e fala assim, né, ser o meu garantidor, né, seja o meu penhor, ele espera que Deus se coloque no lugar dele. Né? É como se ele dissesse, Deus, se coloca no meu lugar em favor de mim contra ti, ou contigo, né? Não vou dizer contra Deus, mas como se ele quisesse que Deus se colocasse no lugar dele e compreendesse a situação de Jó. Sendo que Jó, ele vai fazer alegações para com o próprio Deus, a todo instante. É o que ele está falando, né? Quando o Isis fala que ele é muito dramático, a gente vai abrir assim um parênteses imenso e dar essa permissão para Jó, porque ele está sofrendo para caramba. Então, ele é dramático, faz muito tempo que ele está sendo dramático, mas é a intensidade da dor dele. E o que ele entende é que não há ninguém por ele. Né? Quem vai se colocar no lugar dele? Quem será o advogado dele? Os amigos que já estão condenando? A esposa que mandou amaldiçoar o Deus dele? Quem mais? A família morreu? Os filhos? Empregados? Então, o que ele teria? Os amigos. Não deu, não contou, não dá mais. Ele só tem o próprio Deus a quem se apegar. Então, o que ele pede é que o próprio Deus venha fazer, às vezes, do advogado de defesa. Lembrando que Jó compreende que o próprio Deus é quem está sendo o juiz e que já lhe imputou uma sentença. Aí ele quer que ele inverta esse papel. Deus, inverte esse papel. Um minuto que seja. Porque eu não tenho ninguém em meu favor. Não tenho ninguém por mim. Não tenho ninguém que coloque a mão no fogo por mim. Olha como ele vai falar. Dá-me, pois, um penhor, ser o meu fiador para contigo mesmo. Quem mais haverá que se possa comprometer comigo? Quem vai colocar a mão no fogo por mim? Quem vai acreditar na minha justiça e apostar
na minha isenção de culpa. Porque quando a gente fala do fiador, como Isis está falando aí, né, o fiador, o garantidor, o penhor, é aquilo que vai pagar caso você venha a faltar, né? Aquilo que vai te cobrir caso você venha a faltar. Então, ele pede para que o próprio Deus faça isso. Para ele fazer uma coisa dessa, o cara tem que estar muito seguro de si. Porque senão ele vai estar colocando o próprio Deus numa fornalha ardente. Então, ele fala dessa forma porque ele entende que ele não pecou, certo? Então, ele chama Deus para se colocar no lugar dele, porque ele entende que Deus não vai sofrer nenhum dano, nenhuma consequência no lugar dele, certo? Isso é bem interessante porque vai apontar para esse sentimento que ele não perdeu de justiça, do quanto ele é justo, né? E ele persevera nesse entendimento, ele continua ali firme, né? Não fiz nada demais, tá tudo errado, eu estou indo para a sepultura, mas Deus seja a meu favor. E vamos lá. Porque ao seu coração encobriste o entendimento, pelo que não os exaltarás. E aqui, obviamente, ele está falando dos seus amigos. Quem seriam os garantidores de Jó? Os advogados de defesa de Jó? Seus amigos. E aí ele fala aqui, olha, o Senhor mesmo encobriu a verdade para eles. Eles não são capazes de enxergar a verdade, que ele não é um pecador. Então, eles não entendem que eu estou sofrendo uma injustiça, e justamente porque o Senhor os cegou, então é o Senhor quem tem que ser por mim, e eles não vão receber, ao final de tudo isso, o louvor do Senhor, né? Porque o seu coração, o coração dos seus amigos, ao seu coração encobriste o entendimento, pelo que não os exaltarás. Deus não exaltará esses homens como homens sábios. A exaltação de que Jó fala aqui, que ele se refere, é do entendimento, é da sabedoria. Vamos ponderar que estamos falando de uma geração e de um povo onde a sabedoria ela tinha um grande valor. Eles tinham muito apreço pelos homens sábios. Isso fica claro aqui, toda hora eles falam sobre isso. Quem é mais sábio do que eu? Eles sempre falam isso. Por quê? Porque isso tinha um peso, isso tinha um valor dentro daquela sociedade. E aqui o que eles estão falando, o que Jó está querendo dizer, olha, o Senhor encobriu a eles o entendimento, eles não têm sabedoria. De modo que o Senhor não vai exaltá-los como a homens sábios. Né? Eles não vão receber esse louvor. Eles são tolos, eles são estúpidos, eles são ignorantes. Então, mais uma vez, eu só tenho o Senhor por mim. Se alguém oferece os seus amigos como presa, os olhos de seus filhos desfalecerão. Pessoal, esse é um verso bem curioso, porque aqui nessa versão ele fala assim, na King James ele fala totalmente diferente. Meu Deus, cadê minha King James? Ele fala bem diferente. É um texto curioso. Em outra versão aqui que eu tenho, ele fala assim: aquele que profere lisonja, e lisonja é um elogio, a seus amigos, até os olhos dos seus filhos falharão. Então, perceba aí que algumas de vocês aqui, eu sei que usa King James, outras estão usando a Almeida, e o texto parece muito distinto, mas
dá a entender para a gente que o que Jó quer exprimir é que esses seus amigos estão lançando Jó na cova, estão desprezando Jó e entregando eles à punição, à condenação. E aí ele quer dizer que quando esse tipo de injustiça é cometido, os filhos daqueles que estão sendo injustos pagarão pelos erros de seus pais. E aqui a gente vai pensar que essa, de repente, foi uma palavra de rancor, de raiva de Jó. Não é o que acontece nos dias de hoje. Né? Depois lá de Ezequiel 18, se eu não me engano, cada um paga pelo seu erro. Né? O, o, o pai pecador vai pagar pelos seus erros, e se o filho não pecou, não será punido pelos erros do pai. E vice-versa. Se o filho pecou, não é o pai quem vai pagar o preço. Tá? Então, me parece que quando Jó fala isso, é no momento de raiva. Tá? Um tom de ira, onde ele gostaria que houvesse uma vingança daquilo que ele estava sofrendo, até mesmo na próxima geração dos seus algozes. Tá certo? Então, eu li para vocês aqui duas traduções, são bem distintas, mas que no final das contas é como se esses amigos estivessem maltratando Jó de um jeito, né, que é como se fosse um crime, e os seus filhos pagariam por esse crime. Verdadeiramente, isso não acontece nos dias de hoje. A gente vai observar, inclusive, lá no Pentateuco, que há algumas passagens onde Deus fala que visitaria a perversidade dos pais nas gerações subsequentes. Só que isso não existe mais. Tudo bem? Então, pode ser que isso, naquele momento, esse entendimento ainda vigorasse. Mas quando Jó fala, ele está falando aqui num tom de ira. O que ele queria, nesse momento, era ser vingado. Tá? Ele está em busca de justiça. Tudo bem? Então, se alguém oferece os seus amigos como presa, os olhos dos seus filhos desfalecerão, né? Ficarão cegos, morrerão. Bom, enfim, eles vão pagar o pato pelos pais. Mas a mim me pôs por provérbio dos povos. Tornei-me como aquele em cujo rosto se cospe. Então, quem colocou ele como provérbio, eu não entendo que são os amigos, eu entendo que Jó está se referindo ao próprio Deus. Porque quem tem o poder de fazer Jó estar sofrendo todas essas perdas e mazelas não são os seus amigos. Esse poder não veio dos seus amigos, os seus amigos não tinham essa intenção, por mais que eles agora achem que ele é pecador, injusto, tal, 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 mas eles não tinham a intenção de, de destruir Jó. Não. Então, Jó está se referindo diretamente ao próprio Deus, né? O Senhor me colocou como provérbio. E o que é esse provérbio? É como se fosse uma lembrança, um exemplo, né? Olha, as pessoas que se comportam assim como Jó, elas vão sofrer assim como Jó. Né? Então, assim que Jó fala. Mas a mim isso é como se fosse um ditado popular. Mas a mim me pôs por provérbio dos povos, tornei-me como aquele em cujo rosto se cospe. É um verso também, um outro verso, que está bem diferente da King James. King James está assim:
Ele também fez de mim motivo de riso para as pessoas. E antes eu era como um adufe. E adufe é como se fosse um tambor, um instrumento musical. Não tem nada a ver uma coisa com a outra aqui nessas versões, né? Por quê? Porque a palavra original, que é raiz dessas palavras que foram traduzidas tanto para Almeida quanto para King James, essa raiz, ela pode ter esses dois entendimentos, tá certo? E podem ter, inclusive, outros entendimentos a mais. Me parece fazer mais sentido o que a Almeida traz, tá? Em vez de ser considerado como adufe, né, como um instrumento de alegria, né, um instrumento que vai fazer música, então me parece que faz mais sentido dizer que tornei-me como aquele em cujo rosto se cospe, né, se tornou algo desprezível. Ninguém queria saber desse rapaz. Ele está denotando o sentimento que ele tem de como os seus amigos estão desprezando ele, fazendo dele pouco caso, se rindo dele, né, meneando a cabeça. A gente viu isso no capítulo passado, se eu não me engano, né? Então, fazendo realmente com que ele se sinta humilhado, né? Humilhando mesmo, humilhando, palavra certa. Pelo que já se escureceram de mágoa os meus olhos. Na King James fala de tristeza. Já se escureceram de mágoa os meus olhos, ou de tristeza, e já todos os meus membros, são como a sombra. Mais uma vez ele falando sobre os seus sentimentos, né? Onde ele se percebe com mágoa, com uma tristeza profunda, angústia, ele já falou essas coisas antes, e daí fica fácil a gente entender uma ira, né? Normalmente as pessoas que têm mágoa, elas são pessoas que começam a cultivar uma ira, um desejo de vingança, né? Por aquele de quem se nutre a mágoa. Então eu percebo esse tom de Jó nesse momento, né? Ele está desabafando e ele gostaria que houvesse justiça, né? Aquelas pessoas que estavam falando bobagens a respeito dele, que de alguma forma elas fossem disciplinadas, repreendidas, né, pelas bobeiras que elas falam. Enfim, quem poderia fazer isso é justamente o próprio Deus e a quem ele chama, né, para ser o seu advogado de defesa, né? Acabou de fazer isso alguns versos atrás. Todos os meus membros são como a sombra. E aí o que você imagina a sombra? Algo que é, é sem estrutura em si mesmo. Não tem corpo, não tem conteúdo e é breve. A sombra é completamente volátil, vamos dizer assim. Entendo que ele está se referindo a respeito da sua saúde e ele sente, né, que ele está realmente se esvaindo. O corpo dele está enfraquecido e como uma sombra ele está passando, tá? E não tem estrutura em si mesmo, pelo menos não tem mais, né? Os retos pasmam disto, e os inocentes, e o inocente se levanta contra o ímpio. E aqui eu vou entender que ele está falando a respeito de si mesmo. Poderia estar se referindo a qualquer outra pessoa que passasse, visse aquela cena, visse ele sendo humilhado, né?
sendo zombado injustamente, as pessoas que passassem, que são pessoas justas, retas, elas olhariam para aquilo e, nossa, que absurdo, né? Se espantariam, não concordariam com aquele proceder. E eu penso que ele está falando de si mesmo. Nesse momento, eu penso que ele fala de si mesmo. Ele fica pasmo. Como é que essas pessoas, seus amigos, pensam isso a seu respeito, né? Pensam essas coisas a respeito dele. Pelo que, ou melhor, perdoe, e os retos pasmam disso, né? Ficam abismados. E o inocente se levanta contra o ímpio. E aqui a gente percebe ele várias vezes já demonstrando esse tipo de comportamento, ele se levantando para se opor aos seus amigos, onde ele agora dá o nome, ímpios. Contudo, o justo, também entendo que ele está se referindo a si mesmo, segue o seu caminho. E o puro de mãos, ele se considera justo, ele já falou isso antes também. E o puro de mãos cresce mais e mais em força. E que força seria essa se esse homem está dizendo que ele está minguando? Eu imagino que seja a força da sua própria consciência, né? Eu estou puro de mãos. E ninguém vai fazer eu desacreditar disso. Eu sei quem eu sou, eu me conheço, e eu não vou voltar atrás, eu não vou assumir erros que eu não cometi para agradar os meus amigos, para que faça sentido a eles o meu sofrimento e a minha dor. Então, eu entendo que essa força dele é justamente a mente dele que fica cada vez mais convicta de que ele está no caminho certo. Isso mostra o porquê que ele chama Deus para conversa, porque ele tem esse tipo de ousadia de chamar Deus para conversa. De verdade, ele está ficando realmente forte, convicto da sua inocência, certo? Mas tornai-vos todos vós e vindicar, porque sábio nenhum acharei entre vós. Então, até aqui, vocês não me deram nenhum argumento que fosse plausível contra mim, que realmente eu abraçasse e dissesse, pô, realmente eu sou um pecador, eu mereço tudo isso. Não, não há sabedoria em vocês, tudo que vocês falaram foi grandes bobagens, eu não reconheço em vocês nenhum sábio. Veja mais uma vez, ele levantando, né, esse pensamento, essa valorização à sabedoria, né? É uma geração que não despreza o conhecimento, o entendimento, não despreza a experiência dos mais experientes, dos mais velhos. E no momento que, todos ali são velhos, né? No momento que ele chega e fala dessa forma, é como se ele realmente estivesse ofendendo. Nossa, vocês são muito tolos. Como pode uma pessoa velha dessa, sem nenhuma sabedoria em si mesma? É uma ofensa. E é uma ofensa pesada, tá? É tipo quando ele ouviu que ele era mentiroso, né? Que ele era um falador, que ele era um ímpio, que ele era injusto. Ele está falando também à altura. Vocês não são sábios. Isso é uma agressão pesada para aqueles homens. Mas tornai-vos todos vós e vindicar, porque não acharei entre vós sábio nenhum. Os meus dias passaram e se malograram os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Os meus dias passaram, os meus propósitos não tiveram êxito, e as aspirações do meu coração, né, os meus desejos, meus sonhos, meus projetos, eu não vou conseguir findá-los, eu não vou conseguir alcançá-los, conquistá-los. Por quê? Porque ele está na porta da sepultura. Então, tudo bem, estou aqui lascado na vida, mas vocês não têm sabedoria nenhuma dentro de vocês.
vou contar aqui minha história e vamos ver se vocês aí têm um argumento melhor para me convencer. Meus dias passaram, se malograram os meus propósitos, as aspirações do meu coração, convertem-me a noite em dia e a luz, dizem, está perto das trevas. A gente pode entender aqui que ele está falando sobre tempo, mas eu acho que seria um pensamento raso, meu pensamento. Eu acho que seria raso ele está falando de dia e de noite, de luz, se referindo a tempo. Eu penso que ele está falando a respeito da luz como conhecimento e da noite ou trevas como falta de conhecimento, falta de sabedoria. A luz, o dia, como sabedoria. E num, num jogo onde os amigos dele pervertem a sabedoria de Jó em estupidez e vice-versa. Aquilo que Jó tem como sabedoria, eles entendem que é uma estupidez, né, que é uma tolice. Eu entendi assim. Então, convertem-me a noite em dia e a luz, dizem, está perto das trevas. Mas, se eu já aguardo a sepultura por minha casa, se as trevas estendendo, se nas trevas estendo a minha cama, se ao sepulcro eu clamo, tu és meu pai, e aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã, onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Como se ele está perto de morrer, e vejam como ele rebusca numa linguagem poética, e aí eu vou referendar a Isis, dramática, para dizer que ele está morrendo e que, bom, já que ele está morrendo, em quem ele vai confiar a sua esperança, já que os seus amigos sábios não puderam ajudar em nada. Ela descerá até as portas da morte, quando juntamente no pó teremos descanso. Quem vai ter descanso? Ele e a esperança dele. Ele entende que a esperança dele vai ao pó se Deus não entrar na jogada. Porque ele não tem ninguém mais por ele. Mas se Deus vier como um fiador, garantidor ou penhor, como esteja aí na sua versão, então a esperança dele é avivada. Mas se ele depende desses amigos, ele está perdido e a esperança dele vai para a sepultura junto com ele. Ele vai morrer, né? E não vai ver a sua salvação ou a sua justificação. É isso aí, pessoal. Um capítulo bem curtinho, como eu falei, nem deveria ter sido desmembrado lá do capítulo 16, deveria ser uma continuidade. Aqui a gente tem o término da fala de Jó, e em seguida a gente percebe, capítulo 18, que Bildade, mais um dos seus amigos, vai falar. E é como se fosse um rodízio, né? Jó fala, um amigo fala, Jó rebate, o outro amigo rebate, aí vem a tréplica e por aí vai. Estamos aqui vivendo esse momento no livro de Jó. E eu gostaria de ouvir de vocês, o que fica para vocês, o que vocês aprenderam com as falas de Jó de hoje. E aí, quem começa? Isis, que está faladeira, mas só fala no chat. Diga, Isis. Diga, Isis. Jó tem bugado a minha mente. Jó tem estimulado a minha mente e me colocado para pensar. Parece que eu tenho muito tempo, né? Mas eu uso o metrô para pensar. Passo muito tempo no transporte público. Acho que eu tenho muito tempo para pensar. Mas o que até o momento eu percebi é que em momento nenhum ele buscou cura.
Vocês veem Jó clamando a Deus por cura? Uns 4 capítulos atrás, eu acho que ele falou isso. Ah, foi só uma vez, só foi Cura. uma vez. Foi. Eu tô vendo ele querendo. Eu tô conversando, então. Eu tô vendo o tempo todo ele querendo ser justificado, ele honra, ele pedindo a Deus que diga que ele é justo. Mas Deus já disse até o diabo que ele era justo. E não vejo momento nenhum também Deus se preocupando muito com a dor de Jó. Se está doendo, se tá ferido, se está sofrendo. Em momento nenhum Deus está colocando ele no colo e dizendo, oh, meu filho, coitadinho. Não, meu filho é bonzinho mesmo. Deus não é esse pai. Se neguinho querer que Deus seja aquele pai que passa a mão pela cabeça e diz, oh, meu filho, deixa eu assoprar sua ferida, que vai passar. O papai vai dar um beijo para passar na ferida. Não, não vai rolar. Como você sempre diz, né? Que Deus não fala com quem está caído. Ele fala com quem está quebrantado, mas não quem está prostrado no chão, no fundo do poço. A pessoa tem que sair sozinha. Se você está numa depressão, você tem que sair sozinho, você tem que mudar seu padrão de pensamento. E eu vejo ele muito repetindo para si próprio essas palavras que as pessoas estão zombando dele, que dizer que ele é pecador. E aqui na minha versão está dizendo que eles usam esse ditado popular contra ele. Aqui na minha versão está assim, cadê? As pessoas usam esse ditado contra mim e passarão fome os filhos daqueles que, por dinheiro, traem os seus amigos. É como se os amigos estivessem dizendo, seu filho morreu porque você é pecador. Tudo que está acontecendo é fruto do seu pecado. E ele não está preocupado. Pode estar até doendo as feridas, mas eu não vejo ele preocupado com essas feridas. Ele está dizendo que o corpo dele tá batido, tá cansado, mas ele está muito mais preocupado com a honra dele. Parece que é realmente muito importante dizer ao mundo, não dizer a Deus, que ele é um homem justo. Até porque Deus sabe. E eu me peguei refletindo nisso a partir do meu ponto de vista, tá? A gente nunca vai estar na carne de Jó e a gente só pode ter uma perspectiva a partir do nosso olhar. E eu sou essa pessoa que dificilmente pede ajuda, sabe? Pede help. Eu peço a Deus. Eu peço a Painho, peço muito. Mas para o mundo eu faço questão de dizer que está tudo ótimo. Eu sempre brinco, né? Como é que você tá? Eu tô na M, mas estou nadando. Não vou afundar, não. E eu me peguei me questionando se isso é pecado, se isso é vaidade, se isso é isso de Jó, se está acontecendo algum problema na minha vida, ou é porque eu não estou bem com Deus, ou é porque é, eu estou em pecado, sabe? Será que é vaidade? Para que o povo não pense isso? É porque eu realmente creio que meu pai me, me, me provém. E pelo menos para mim, tá? Eu penso que não. Eu sempre digo a Deus, pai, eu não quero envergonhar seu nome. Eu não, olha, olha, pai, o senhor é meu pai. Se eu estou numa situação difícil, eu estou passando por uma prova aí, vai respingar no senhor. Mas eu ainda estou. Se é vaidade, se é importante esse clamor, ou se basta resolver com o painho ali e dar tudo certo, sabe? Mas eu não vejo Jó. Eu vejo Jó preocupado com a honra dele, preocupado com a sua, com o seu ego, muito com o seu ego, sabe? Eu sou justo, eu não mereço. O povo está dizendo que eu sou pecador, mas eu não sou. E onde está a sabedoria? Onde... E andando muito em círculos. Eu não vejo ele buscando alternativa, buscando a saída, repetindo um padrão de pensamentos. E aí eu cheguei à conclusão de que essa é a estratégia do inimigo. Se você reparar, as pessoas que estão em depressão, elas têm esse padrão de pensamento. Elas não pensam em alternativas, não têm esse mindset,
não pensam fora da caixa. E eu tenho uma amiga que tá assim, né? Mas eu analisei a vida dela, meu Deus, ela não tem por que tá deprimida. Tá bem em casa, tá bem financeiramente, os filhos são uma bênção. O que que tá faltando? E aí, pelo menos na minha perspectiva, o que falta para ela é Deus, cara. O que falta para ela é o Espírito Santo. Mas não quer. A gente convida, a gente chama, a gente diz, olha, ali tem uma porta, mas não quer passar. Você faz o quê? Você fica que nem os amigos de Jó, indicando para ver se a criatura você propõe na mão, mas a pessoa não quer. E você faz o quê? Eu estou me sentindo esses amigos de Jó nesse lugar de que, sabendo que só ele pode sair desse lugar, só ele pode sair do fundo desse poço, querendo ajudar, mas ele não quer. Ele não, ele está preso nesse pensamento de que ele é justo, que ele não, que isso que ele está passando não é por causa dele, não é por causa das ações dele, e eu já estou me agoniada com ele, porque eu estou vendo o tempo todo, entra capítulo, sai capítulo, o cara não sai, velho, o cara não abre a mente, o cara não, sabe? Mas bora ver cenas dos próximos capítulos. Mentira. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Diga aí, dona Cida. A Cida nunca mais falou. Eu falo, sim, dona Alice. Boa noite. Boa. Ah, é aquele negócio, né? Já disse, quase não posso respirar. A minha vida está se acabando. O que me espera agora é a sepultura. É a esperança de Jó, né? A esperança de Jó que eu me coloco no lugar de Jó e, meu Deus do céu, eu estaria como ele, porque a gente, quando perde um filho, né? A gente demora de se levantar. Imagine perdendo tudo. Não é só um filho, é tudo. Até a saúde dele, tudo dele. Já está no pó, né? Já está na sepultura mesmo, porque quando a gente não tem aquela. Aqui ele não tem esse contato dessa oração firme com Deus, como ele fala aqui embaixo no 3, ó Deus, só tu pode garantir o meu livramento. Quem mais tenho eu para ser meu fiador? Aqui ele está com a intimidade com Deus, porque ele está dizendo, só o Senhor. É como eu digo, se o Senhor não me ajudar, quem é que vai, se eu só acredito no Senhor? Jó está aqui nesse lance, né? E ele diz, como Isis falou aí, Jó, ele diz que é honesto, né? Que ele é íntegro, ele é fiel, porque quando a gente anda no caminho de Deus e a gente sabe que a gente é pecadora, claro, a gente se desvia de coisas assim. Quem é que não peca, né? Mas a gente tem total, quando a gente anda na integridade com Deus, se desviando do mal, fazendo as coisas que agrada a Ele e sobrecai algo assim em cima da gente, a gente vai dizer, meu Deus, eu andava tanto me desviando do mal, né? E para quem chegasse também, que quisesse zombar, né, como os amigos dele, eu ia falar, sim, eu estou passando por isso porque é permitido por Deus, porque eu sempre, quem me conhece, sabe que eu me desvio do mal. É o que fica para mim. Jó era um homem íntegro, se desviava do mal. Claro que ele tem que se autoestimar, sim. Se os amigos dele estão derrotando ele, né, querendo abaixar, humilhar ele tem que dizer sim. Eu não me desviava, eu era íntegro. E Deus me conhece, porque Deus sabe, a gente fala com firmeza aquilo que a gente vive. Se eu vivo na integridade com Deus, eu vou garantir essa integridade até o meu fim, né? Então é o que fica para mim. Jó, ele agora está, não sei se nos capítulos mais que eu não li ainda,
ele está já se aproximando mais de Deus, querendo a resposta de Deus, né? Mas Jó não entende que vem de Deus a permissão, né? Apesar de que o Satanás, esse miserável que acabou com a vida dele, mas ele não tem aquela intrepidez que hoje a gente tem na Universal, porque nas outras igrejas não existe isso. Tem um bocado de crente cristão que vive na lama, que vive passando por privacidades, Satanás moendo e achando que o louvor liberta, que não vai na luta, né, contra esse desgraçado, como a gente aprende na Igreja Universal, que é lutar com ele, que até o final vai ser essa luta, né? E Deus nos protegendo. Então, foi isso que eu entendi. Fica aqui a minha. Perfeito, dona Cida. Milene. Eu vou muito pelo que Isis falou, principalmente na parte de que o inimigo utiliza o sofrimento para anular a fé e até criar, tentar, utilizando a boca dos amigos, utilizando o sofrimento para pôr dúvida em Jó, do Deus que ele serve. Então, Jó, na realidade, está passando por um conflito entre entender a dor que ele está passando, o sofrimento que ele está passando, a perda que ele está passando, e o Deus que ele crê, porque é como se fosse incompatível. Se eu não pequei, porque pecar, pecamos, mas eu acho que ele tem aquela consciência de que não fez algo que justificasse ele passar por isso. Mas é como a dona Cida falou, Deus permite, se Deus permite, ele permitiu. Se nesse momento de dor dele ou de qualquer um que a gente venha passar, a gente ficar mais focado no entender o porquê, a gente não tem que entender o porquê, a gente tem que usar a fé que a gente tem para, se não for para vencer terrenamente aquela enfermidade, mas que a nossa alma vá para o céu, vá para o reino dos céus. Pronto. Passar o que tiver que passar, dando um bom testemunho. O Jó, nesse capítulo, para mim, já mostra que ele jogou a toalha terrenamente. É como se ele já tivesse se sentenciando à morte, que ele ia morrer mesmo, que não ia ter solução para aquilo que ele estava vivendo, mas enquanto ele tinha fôlego, ele insistia em dizer que ele não pecou, né? Mas ele já, na minha opinião, ele já se entregou nesse sentido, só está esperando mesmo a morte chegar. Que não deixa de ser uma forma de o inimigo atacar, né? Porque se você já se entrega, você não luta. E se sua fé estiver ainda mais abalada, você chega a duvidar de Deus, que eu acho que é o que mais o Satanás queria, que ele blasfemasse. E ele não fez isso, que fica um exemplo para a gente, independente das lamúrias e tudo de Jó, fica esse exemplo. Sabe o que eu percebo em Jó? Os altos e baixos dele. Nós já vimos aqui momentos onde ele diz que confia em Deus. Teve só um momento em que ele pediu para que Deus transformasse a sua vida. Teve esse momento. Só foi um. A maior parte das vezes, realmente, ele está querendo ser justificado. Eu achei interessante o que Isis trouxe sobre o ego dele, né, de querer ser reconhecido como alguém justo, né, ou como alguém que não merecia estar passando por aquilo, né, que era tudo um grande engano. Eu imagino que ele queria que isso fosse exposto, tá? Tudo um grande engano, é Deus que é perverso. Ele já passou por várias fases nesse diálogo. E vamos lá, pessoal, esse diálogo a gente está vendo aqui é uma coisa rápida, né? 5 minutos ele consegue falar um capítulo, porque a gente leva aqui uma hora e meia. Em 5 minutos ele falava um capítulo. Então, é um debate que está acontecendo entre ele e os amigos, que é dinâmico, né? Isso não está discorrendo ao longo de meses. Eu imagino que o sofrimento dele foi ao longo de meses, até os amigos ficarem sabendo, até os amigos chegarem a ele. Foram meses que se passaram e ele está ali sofrendo, né? As mazelas só aumentando. E quando chegam os amigos que seriam refrigério para ele, eles ficam lá 7 dias e depois começam a falar. Então, é algo que está acontecendo de uma forma rápida. E não acredito que esse embate levou meses, tá? Então, talvez alguns dias, mas não acredito meses, esses capítulos todos que a gente está. Mas, enfim, a cada momento
que ele ouve uma palavra negativa, isso cria dentro dele vários tipos de emoções. Tem um momento onde ele se sente irado, tem um momento onde ele se sente desgraçado, tem um momento onde ele se sente revoltado. Ele já teve um momento da revolta com Deus, ele já teve um momento da revolta com os amigos, ele agora está chamando Deus para perto de si, né? Eu percebo que ele já tem uns 2 capítulos que ele está se quebrantando, né? Uns 4 capítulos, que eu percebo Jó se quebrantando, que é a primeira vez onde ele pede ajuda, ele pede para que a situação dele venha a ser transformada, mas ele realmente continua usando muitos desses argumentos, ah, como se ele realmente fosse. Isis falou, é como se ele não virasse o disco, né? Parece enfadonho, né? Até comentei isso na última meditação. Parece enfadonho esse diálogo entre eles, né? A partir de um momento aqui, já tem alguns capítulos que parece que a coisa não se renova muito. Mas você percebe que a cada dia a gente aprende algo novo, né? E o que é mais interessante, eu penso, é perceber esses altos e baixos da fé de Jó. Ele não perde a fé por completo, mas ele não sabe se manter no nível de fé. Então, ele pede para que Deus resolva a vida dele, e a vida dele não é resolvida. Então, parece que ele dá uma murchada. Não porque os amigos o agridem, que você vê que, pelo contrário, ele diz que quanto mais ele recebe porrada, mais forte ele fica. O inocente fica mais forte a cada dia, né? É a convicção dele, fica mais forte a cada dia. Mas talvez na falta de resposta de Deus, no silêncio de Deus, não vou nem dizer falta de resposta, silêncio. O silêncio de Deus faz ele ficar nesses altos e baixos. Isso pode acontecer com a gente, né? O milagre que se arrasta a chegar, que se demora a chegar, pode fazer a pessoa acreditar que não, ela não é digna de merecer aquela resposta, aquele milagre, aquilo que ela tanto anseia, né? Ela não tem o direito, Deus não acha que ela seja digna. O exemplo que Jó dá é de que persevere. A todo instante, a gente vê o desenho que Jó constrói como de um tribunal, onde ele é o réu, a vítima, ao mesmo tempo, e ele quer sair dessa situação com a alma lavada e com a reputação restaurada. Como deixou isso aí implícito, né? A questão do ego dele. Ele quer a reputação dele restaurada. Fiz nada demais, não sou digno disso aqui. Sei por quê, é por pura perversidade de Deus. Ele já teve momentos de falar isso, né? Maldade de Deus. Como se Deus fosse um Deus inconsequente e perverso. Então, são os altos e baixos de Jó que podem realmente retratar os altos e baixos de qualquer cristão. Qualquer cristão. Valendo ressaltar que quanto mais tempo você tem de experiência com Deus, com Cristo, você vai ter 2 alternativas e só 2 alternativas na sua vida. Se essa experiência com Cristo não, sem as respostas imediatas que você espera, que nós possamos esperar, o milagre imediato. Se isso se arrasta, isso pode falar minha fé e fazer até eu duvidar que Deus existe. Ou isso pode me fortalecer com ou sem milagre, eu ter a consciência de que ainda estou atrás desse milagre, e isso pode me tornar mais forte. O cristão sempre vai ter essas 2 opções em relação ao tempo. Ou ele vai
ser esmagado pelo tempo, ou ele vai ser exaltado com o tempo, né? Mas eu percebo que Jó tem esses altos e baixos, e há momentos em que a gente fica meio chateado com o proceder dele, né? Parece que ele está entregando, jogando a toalha, né? Entregando suas forças, entregando o jogo, e tem vezes que não, ele vem com tudo. Pera aí, Deus, seja o meu advogado, seja a minha testemunha e seja um juiz favorável a mim. O bacana é que a todo tempo, não importa o nível de fé, esse homem não duvida de que Deus está acima de todas as coisas e a sua vida está nas mãos de Deus, né? Nós, graças à Bíblia, graças ao livro que ficou escrito de Jó, nós temos hoje a fé arrojada, né, que Dona Cida falou aí. A gente vai para cima, que a gente sabe que a fé tem poder. Mas Jó, ele estava, infelizmente, vivendo uma situação onde ele não tinha convicção de que a vida ia ser transformada, mas que ele queria que Deus fizesse alguma coisa por ele. Isso aí, sem dúvida, ele queria que Deus fizesse. Dona Ana, tem algo a acrescentar, Dona Ana? Boa noite. Boa. Eu vejo assim que mesmo diante da condenação dos seus amigos e as zombarias, ele permaneceu na fé em Deus, mesmo diante da morte, né, que ele estava achando que já estava chegando a hora dele, ele continuava confiando em Deus. Eu vejo isso. Perfeito, Dona Ana. Viviane, conclua se você tiver algo a acrescentar. Caso contrário, por favor, faça oração aí de encerramento. Boa noite. Boa noite, dona Lili. Boa noite às Boa. meninas. O que eu tenho a falar, assim, o que a senhora falou aí, né, dona Lilian, a respeito de provações ou desertos, né, que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a nossa reação ao sofrimento, ela pode nos moldar ou nos destruir, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado relacionado a isso. Outro dia eu estava ouvindo também uma esposa de pastor falando em umas meditações que eu assisto na Univer, né? Que ela fala também sobre quando você passar por um deserto, você tem duas opções. Ou você fica em jejum pedindo para Deus te tirar logo desse deserto, para você se aproximar mais de Deus, ou você vai se afastar. Então, realmente, dona Lília, o que a senhora falou aí, né? Que você só tem duas opções. Então, isso a gente tem que estar escrito, sabe, para a gente guardar dentro da gente. Que quando a gente passar por esses momentos difíceis, né, a gente tem que sempre, como Dona Cida falou aí, partir para a fé. É o que a gente aprende, né? E também assim, Dona Lilian, Deus, ele não falha. Ele nunca falha. Se a gente está passando por esse momento, por um momento difícil, longo, alguma coisa ele quer fazer, ou quer nos moldar, alguma coisa ele quer fazer em nós, né? Algo. Porque Deus nunca está errado. Deus nunca está errado. Ele sempre é fiel, ele sempre tem algo para fazer na nossa vida. Então é isso, gente. O que eu tenho para acrescentar nessa noite, né? Para a gente guardar isso aí. Mas só isso mesmo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, entramos em Tua presença, Senhor, mais uma vez reunidas em Teu nome, meu Deus. Que o Senhor, meu Deus, nós viemos te agradecer por essa oportunidade, meu Deus, que o Senhor está nos dando, meu Deus. E agradeço também, meu Deus, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, cada vez mais esse grupo. Que o Senhor venha nos fortalecer na força do Teu poder. Que o Senhor venha nos revestir da Tua armadura, meu Deus, que está escrito em Efésios, meu Deus.
Que o Senhor, meu Pai, venha nos fortalecer a cada dia, meu Deus, até nesses momentos de provações, meu Deus. Que o Senhor venha nos afirmar, que a nossa raiz seja profunda no Senhor, meu Pai, na tua palavra, meu Pai. Que o Senhor venha nos sustentar. Que os nossos olhos estejam continuamente no Senhor Jesus, meu Deus. Que nada venha abalar nossa fé. Que nada venha abalar nossa comunhão com o Senhor, meu Deus. E que o Senhor venha guardar nossa salvação, meu Pai, que é o princípio, é o principal, meu Deus. Que é o que a gente tem, o que mais tem, mais de precioso, meu Pai. Então eu peço, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor venha guardar a nossa vida, guardar a nossa fé, meu Deus. Que o Senhor venha guardar esse grupo, meu Pai, até as meninas que não estão aqui, meu Pai, abençoa a vida de cada uma delas, meu Deus. Fortalece esse grupo, meu Pai. Fortalece a gente. Não nos deixe cair em tentação. Não deixe, meu Pai, a gente fraquejar. Não deixe a gente esmorecer, meu Pai. E que o Senhor nos livre de todo mal, meu Deus. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, pessoal. Então é isso aí. Por hoje é só. Deus abençoe cada um de vocês e quinta-feira a gente se vê com Jó capítulo 18. Deus abençoe.